Bem-vindos ao segundo episódio do 911 Aron School, onde eu, Vitor Capial, Rafael Brandão e Dr. André Santos vamos estar ensinando a vocês como periodizar seus treinos, evitar lesões e como pensar como campeão. Nessa aula, vamos falar para vocês as bases e alinhamento para você ter uma alta performance física e mental. Agora vamos te ensinar sobre o planejamento do treino, sobre como você vai conseguir encaixar os exercícios de mobilidade e também trabalhar musculatura acessória, que é tão importante e hoje em dia a gente não vê no meio mais a galera trabalhando isso. E além disso, o Rafa Brandão vai te ensinar a como você ter clareza em seus objetivos, como você permanecer por mais tempo no foco e chegar no ápice da sua alta performance. Na primeira aula, falamos como foi a nossa trajetória até aqui e explicamos alguns exercícios de mobilidade que, se vocês acrescentarem nos seus treinos, vão melhorar muito a performance de vocês. Se você ainda não assistiu, corre lá no primeiro vídeo que esse conteúdo está disponível e você não pode perder de jeito nenhum. Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando. Esse é o maior evento online sobre o assunto já feito. E se você tem dúvidas sobre algum tema que a gente está abordando, clica no botão abaixo que você vai direto para uma comunidade no Facebook, onde eu, Rafael Brandão e Dr. André Santos vamos estar respondendo todas as dúvidas de vocês e vamos estar jogando conteúdo semanalmente para que vocês fiquem por dentro de tudo. Nessa aula você vai entender tudo sobre o planejamento de treino, mas antes disso você precisa pensar como um campeão. E ninguém melhor do que Rafael Brandão para passar isso para vocês. Bom, pessoal, antes de você saber periodizar seu treino, evitar lesão, você precisa ter a mente de um campeão. Você precisa chegar realmente no seu treino com a mentalidade para conseguir explorar o máximo disso tudo. E para isso, você precisa ter clareza nos seus objetivos. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês e ensinar para vocês e mostrar para vocês como eu consegui criar essa clareza dentro da minha mente. Porque a maioria das pessoas pensam que sabem o que é objetivo, mas não. Quando eu comecei no fisiculturismo, eu pensava que ser campeão do Mr. Olímpia era o meu objetivo, mas não. Esse era o ápice do meu sonho. E qual a diferença entre sonho e objetivo? Bom, ser campeão do Mr. Olímpia era o ápice do meu sonho, certo? Então, eu não ia começar um trabalho simplesmente pensando em já ser campeão do Mr. Olímpia. Não, eu tive que criar pequenos objetivos, pequenas metas, que isso formaria uma escada até eu chegar no meu grande sonho, que era ser campeão do Mr. Olímpia. Vamos lá. Como que eu comecei a criar isso? Eu pensei, um dia eu quero ser campeão do Mr. Olímpia. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu tive que entender todo o contexto. Eu precisaria me dedicar ao máximo nos meus treinos. Eu precisaria me dedicar ao máximo na minha alimentação. Eu precisaria me dedicar ao máximo na minha vida como atleta. Então, a partir disso, eu criei pequenas metas. O que é pequenas metas? Eu criei metas diárias. Como que funcionava isso? Todo dia no meu cardio de jejum, logo pela manhã, onde eu estava fazendo cardio, é um momento que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Eu, particularmente, também não gostava, mas eu tive que aprender a gostar de fazer o cardio de jejum e aprender a utilizar esse cardio de jejum não simplesmente para fazer o cardio, mas também para organizar o meu dia. O que eu fazia? Eu tinha que fazer 7 refeições diárias, eu tinha que treinar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer tudo isso da maneira mais organizada possível. Então, no meu cardio de jejum, eu utilizava para fazer a programação do meu dia. Eu colocava um despertador do celular, isso aí, um despertador do celular. Todo mundo utiliza o celular, mas a gente pode utilizar ele da melhor maneira possível, de acordo com o nosso objetivo. Então, o que eu fazia? Eu colocava todos os meus despertadores na hora que eu precisava comer, de todas as minhas refeições. Eu colocava o despertador na hora que eu precisava treinar. Eu colocava o despertador também 10 minutos antes para eu poder voltar para a loja e continuar o meu trabalho. Então, isso era uma meta que eu tinha que cumprir. Eu utilizava esse despertador para me lembrar, logo no início de toda essa rotina. O início sempre é o mais complicado. A gente sempre vai se sentir fora de casa na hora que está fazendo algo novo. É porque você está saindo da sua zona de conforto. E é saindo da sua zona de conforto que você vai buscar a sua evolução. E a partir do momento que você sai da sua zona de conforto e transforma isso em um hábito, que você foi lá e criou metas diárias e cumpriu essas metas diárias, o seu cérebro entende isso como uma recompensa e isso indica que você está apto a seguir em busca de objetivos maiores. E é o que a gente vai fazer, a gente vai para o segundo passo, que é criar objetivos curtos, de curto prazo. Como por exemplo, vamos lá,
vou ficar 15 dias, vou fazer minha dieta 100%, vou fazer o meu treinamento 100%, vou fazer a minha rotina, tudo no 100%. E aí você está pensando, mas isso é muito simples. Mas não, isso é o que você deve fazer no seu início. Eu estou falando isso para você por quê? Porque eu passei por essa fase, eu vivi isso, eu tive todos esses momentos. Talvez hoje você me veja como o Rafael atleta profissional que está brigando lá entre os tops, mas eu tive um começo. E isso é o que eu fiz no meu começo e estou passando isso aqui para vocês. Lá quando eu comecei eu não tinha essas informações, então eu tive que descobrir. Eu tive que fazer, eu tive que errar, eu tive que acertar, eu tive que recapitular tudo e colocar em prática até alcançar os meus resultados. Eu percorri todo esse caminho e tive que aprender tudo isso na prática, porque o meu objetivo era ser um atleta profissional. Mas talvez o seu objetivo não seja ser um atleta profissional. Talvez você queira simplesmente colocar um shape para ir para a praia, você queira simplesmente ter um shape por causa de saúde, ou até mesmo você pense um dia ser atleta. Mas uma coisa que você tem que entender é ter clareza em todo esse caminho. É você parar e pensar aonde eu estou e aonde eu quero chegar. O que eu preciso fazer para chegar lá. A partir do momento que você tem essa clareza, que você tem a mentalidade de criar metas diárias e realizá-las, você vai estar apto a começar a pensar na parte técnica do seu treinamento. Agora eu vou trazer para vocês um conteúdo que, apesar de eu já estar estudando desde 2012, até hoje é muito pouco explorado pelos profissionais da área. Nós vamos falar de um conceito de mobilidade. Existem dois tipos de mobilidade: a mobilidade muscular e a mobilidade articular. A mobilidade muscular é a capacidade que o músculo tem de contrair e relaxar no seu movimento normal. Mas antes de eu falar dessa mobilidade, é importante eu falar de um sistema chamado fáscia. Em síntese, a fáscia é uma estrutura que permite uma estrutura móvel deslizar sobre uma estrutura não móvel. Como assim? A estrutura móvel, o músculo, a estrutura não móvel, o osso. Quando eu tenho a fáscia, que é esse sistema que promove essa movimentação restrita, esse sistema não vai permitir que a musculatura contraia e relaxe na sua amplitude de movimento normal. Então, um sistema de fáscias móvel vai ajudar muito a musculatura a contrair e relaxar. Então, a mobilidade muscular é a capacidade que o músculo tem de contrair e relaxar no seu movimento normal. Tem outra mobilidade também, que é a mobilidade articular. A articulação é a junção entre um osso e o outro, isso é bem comum de se falar. Porém, a mobilidade articular é a capacidade que as articulações têm de realizar o seu movimento na sua amplitude de movimento normal. Por exemplo, o ombro, que é a articulação mais complexa do corpo humano, tem a capacidade de realizar o movimento em todas as direções, seja em flexão ou extensão, abdução ou adução ou rotação, sendo limitado apenas pelo tamanho do braço. Se eu tenho alguma estrutura impedida de realizar esse movimento, a articulação não vai realizar no ângulo, na amplitude de movimento adequada. Isso pode acontecer por diversos fatores e nós iremos mostrar numa das partes do vídeo isso na prática que você vai acompanhar. Formação de pontos gatilhos musculares, restrições e aderência nas articulações, tendões e ligamentos, má postura, má posicionamento podem impedir uma boa mobilidade articular e muscular. E eu tenho um outro fator. Se eu tenho um músculo restrito, se eu tenho um músculo que não está realizando sua contração e relaxamento máximo, ou se eu tenho um sistema facial que não está móvel, essas estruturas não realizando as suas funções irão impedir que a articulação também realize a sua movimentação na amplitude de movimento que deveria. Ou seja, se eu tenho uma contração muscular, se eu tenho uma restrição muscular, uma restrição no conjunto facial, eu vou ter uma restrição articular. Pior que não gerar os movimentos na amplitude de movimento que pode ser realizada por essa articulação, ou fazer o movimento de contração e relaxamento normal para o músculo,
Se essas estruturas não estiverem funcionando adequadamente, eu posso gerar lesão. Uma das lesões clássicas que acontecem nos ombros é quando eu tenho o músculo supraespinhoso tensionado, com a formação de pontos gatilhos restritos ou essa região hiperativada, eu não realizo os movimentos que eu deveria realizar adequadamente. Se eu tenho o supraespinhoso tensionado, eu não consigo fazer, por exemplo, o movimento de afastamento do ombro para realizar a elevação lateral, que essa é a função do supraespinhal. Se eu tenho o supraespinhal tenso, na hora do movimento de fazer o desenvolvimento, eu não vou ter a amplitude de movimento adequado. Fazendo isso por sucessivas vezes, acarretando uma sucessão de movimentos inadequados, consequentemente eu posso gerar fibroses musculares e lesões. Uma vez lesionado um músculo, eu vou fazer uma série, um efeito cascata, pela falta de mobilidade de uma musculatura como o supraespinhoso, eu poder afetar outros músculos da região do manguito rotador, como o infraespinhoso, redondo menor, subescapular, muitas vezes afetando também a musculatura do peitoral. Se eu não tenho uma mobilidade muscular adequada, eu não tenho uma mobilidade articular adequada, eu posso gerar lesões. E eu posso gerar lesões em efeito cascata, porque quando eu tenho um sistema trabalhando por outro, eu acabo sobrecarregando um outro sistema. Se eu tenho um músculo realizando uma função que outro músculo deveria realizar, e por não ter uma mobilidade adequada, eu acabo sobrecarregando outra musculatura. E isso vai gerando sucessivas lesões que muitas vezes o atleta, ou aluno, ou paciente não se dá conta. Isso pode e vai levar, se por repetidas vezes e não solucionado, a lesões, e a lesões vai tirar do treino, tirando do treino não vai atingir o objetivo. Quando eu penso em mobilidade, eu segmento o corpo principalmente nas articulações, na articulação do tornozelo, nas articulações do joelho, do quadril. Um fator importante que muitos profissionais negligenciam, a escápula. E aqui vale a pena falar um pouco da escápula, porque ela é um ponto importante. A escápula não é uma articulação verdadeira. É considerada uma falsa articulação. Porém, os movimentos que ela desempenha durante a execução dos exercícios são extremamente importantes e, se não estiverem adequados, podem impedir a biomecânica do movimento perfeito ou mais próximo do perfeito, e se elas não estiverem realizando os movimentos que deveriam realizar, pode com certeza gerar lesão. Quando eu falo de escápula, eu costumo pensar no movimento de adução e abdução, ou seja, no movimento de afastamento e aproximação da escápula. Mas essa falsa articulação, ela realiza 6 movimentos que eu vou descrever para vocês agora, ou relembrá-los. Quando eu faço esse movimento com o braço, a minha escápula inclina para trás, fazendo um tilt posterior ou uma inclinação posterior. Quando eu volto o movimento, a minha escápula inclina para frente, fazendo um tilt anterior ou uma inclinação anterior. Quando eu afasto o braço do corpo e elevo, a minha escápula vai rotacionar para cima, ou uma rotação para cima. Quando eu volto, o braço aproximo do corpo, a escápula vai rotacionar para baixo. Eu tenho um movimento ajustado, que Newman chamou de movimento ajustado mesmo, em relação ao gradil costal. Quando eu rotaciono o braço em relação ao gradil costal, a minha escápula faz uma rotação interna nesse movimento, que fique bem claro em relação ao gradil costal, e quando eu faço esse movimento, ele faz uma rotação externa. Então eu tenho um tilt posterior da escápula, tilt anterior da escápula, rotação para cima, rotação para baixo, rotação interna e rotação externa.
Observar esses movimentos vão fazer diferença na hora do seu treinamento. Por quê? Se algum desses movimentos estiver impedindo a escápula de realizá-lo em qualquer que seja nesses ângulos, provavelmente algum desses músculos terão suas atividades atrapalhadas, ou seja, por um ponto gatilho ativo nesse músculo, por uma fibrose muscular que você deve observar. Como eu falei, em algum momento do vídeo a gente já vai fazer a parte prática que você vai poder acompanhar e saber como desenvolver um trabalho. Outro fator importante é saber que a escápula ela tem muitos músculos envolvidos em movimento, como o supino, o peitoral menor, o supraespinhoso, musculatura envolvida nos movimentos de ombro, que estão fixadas, que estão inseridas nessa estrutura. Falando ainda de articulação do ombro, eu tenho que levar em consideração uma outra estrutura extremamente importante e pouco observada, a clavícula. A articulação externo-clavicular é a articulação que faz a ligação dos membros superiores com o tronco. Se eu tenho uma articulação externo-clavicular com pouca mobilidade, eu vou ter muita dificuldade na hora da execução dos movimentos de supino, por exemplo. Não é raro você encontrar um aluno, você encontrar um paciente ou você encontrar um atleta que tem dificuldades para realizar o supino e ele nem de longe imagina que essa dificuldade pode estar vindo dessa articulação externo-clavicular. Saber essa correlação anatômica, saber que essa junção faz parte dos movimentos e que se por algum motivo eu não tiver uma mobilidade articular adequada, eu não vou realizar esse movimento na sua máxima amplitude, eu não vou conseguir extrair desse exercício o que eu quero para esse exercício. Muitos atletas não desenvolvem o peitoral, não conseguem fazer um movimento adequado de supino por estarem com essa articulação restrita, bem como as outras articulações do ombro. Uma delas, mesmo em sendo uma falsa articulação, faz parte nos movimentos, como nós falamos, a escápula. Um outro exemplo é a articulação do pé. Quando eu tenho uma articulação tíbio-talar restrita, hipomóvel, os alunos, os atletas ou até mesmo o paciente de vocês não vão conseguir desenvolver um bom agachamento. E aí eu posso juntar uma restrição da articulação tíbio-talar com uma restrição, por exemplo, dos músculos gastrocnêmio e sóleo. Se eu tenho trigger points hiperativados, ou seja, se eu tenho a formação de pontos gatilhos ativos nessa musculatura, no gastrocnêmio e no sóleo, eu posso impedir que esse aluno, que esse atleta ou que esse paciente realize um agachamento na profundidade, com a qualidade do movimento que deveria realizar. O tendão do calcâneo, ele pode restringir ou facilitar o movimento. Pacientes, atletas e alunos com alto longilíneo costumam ter esse tendão do calcâneo mais restrito, mais encurtado. Se observarmos o Arnold Schwarzenegger fazendo agachamentos, ele utilizava uma barrinha, um bastão para poder apoiar o calcanhar, tendo em vista que ele era muito alto. Musculatura do quadril restrita, como o ilho-psoas, que é o músculo que começa na primeira vértebra lombar, se junta com o ilíaco. O músculo ilho-psoas é a junção do ilho com o psoas, tem uma inserção próxima à crista trocantérica. Se esse músculo estiver restrito, se a mobilidade muscular não estiver funcionando, o seu aluno ou atleta vai parecer um carro com o freio de mão puxado. Não vai conseguir agachar, não vai fazer movimentos básicos como o levantamento terra, por exemplo, na amplitude que poderia ser feito. Conhecer sobre essas dificuldades, saber que essas dificuldades estão impedindo você de atingir um nível diferente. Pior ainda, saber que essas dificuldades podem gerar lesões pela falta de cuidado.
quando você conhece sobre isso e quando você aplica esses conceitos que nós iremos transmitir a seguir com os exercícios, vai fazer não só a diferença no seu desempenho, vai fazer com que você aumente sua performance, melhore a qualidade dos seus movimentos, desenvolva sua musculatura de uma maneira diferente e que garanta que você treine com segurança, evitando o máximo o número de lesões. Ou seja, aplicar essas técnicas que nós vamos desenvolver com vocês vai garantir que, além de você evoluir, você evolua sem lesões. É muito importante que você aplique passo a passo, baseado nos nossos conceitos, essas técnicas que nós vamos dividir com vocês e que eu vou relembrar. Apesar de já fazer muito tempo que eu venho estudando, poucas pessoas estão aplicando. Se você aplicar, com certeza, vai fazer parte de um seleto número de pessoas que conseguem se desenvolver, atingir o resultado máximo e ainda, e melhor de tudo isso, sem lesões. Agora nós vamos para a parte prática das mobilidades. Nós vamos mostrar os principais grupos musculares que as mobilidades vão ajudar a fazer a diferença na sua performance, no seu treinamento e a prevenir a lesão. Esses exercícios, como nós falamos anteriormente, podem ser utilizados no seu período de base para conhecer o seu corpo melhor, sua movimentação melhor e para ajudar na biomecânica de movimento. A gente precisa melhorar essa mobilidade, essa musculatura acessória que a gente fala na base, né, André? Porque assim, na hora que a gente estiver trabalhando no período de choque, não tem porquê, a gente já tem que estar preparado para isso, né? Exatamente. Para ter um ganho bem específico no período de choque, o seu corpo vai ter que estar realizando um movimento na biomecânica adequada para suportar a carga e não sendo sobrecarregado para não gerar lesão. Então é um período de base, onde além da gente vai aprendendo, vai preparando o corpo para suportar essa pancadaria aí. Os músculos principais, a gente vai falar da escápula primeiro, o Vitor vai tirar a camisa. A escápula, apesar dela não ser uma articulação verdadeira, ela tem um papel extremamente importante. Vale a pena relembrar os movimentos da escápula. Então, quando eu faço esse movimento para poder visualizar a escápula numa musculatura mais trabalhada, né, numa musculatura, pode ser que você tenha essa estrutura. Olha só que interessante. Nesse movimento que nós fizemos aqui, você já vai perceber se você tem uma restrição dessa estrutura. O simples fato de você não conseguir fazer esse movimento já pode ser um indicativo que, se você não melhorar essa mobilidade, você pode ter lesão. Então, quando eu faço esse movimento com o braço, a escápula rotaciona para trás. Eu tenho um tilt posterior. Quando eu faço esse movimento com o braço, a escápula anterioriza, o tilt anterior. Quando eu provoco um afastamento do braço do corpo, uma abdução, a escápula roda para cima. Quando eu volto, a escápula roda para baixo. Eu tenho um movimento que Newman chamou de movimento ajustado, e esse movimento é em relação ao gradil costal. Quando eu rotaciono para dentro, a minha escápula faz uma rotação interna em relação ao gradil costal. Quando eu rotaciono para fora, a minha escápula rotaciona para fora. Eu acho que vale a pena, nesse momento, relembrarmos as funções dos músculos do manguito rotador, que são 4. Supraespinhoso, eu localizo a espinha da escápula. Infraespinhoso, eu venho no final do tendão do tríceps redondo menor. E o subescapular. O subescapular, ele faz um movimento de rotação interna do ombro. O supraespinhal é o movimento de afastação, de afastamento do braço do corpo. E só por aqui eu já vejo a importância no desenvolvimento de exercícios para ombro. O redondo menor e o infraespinhal são rotadores externos, que, se tiverem essas restrições, você não vai conseguir realizar os movimentos. Nós vamos trazer aqui 2 mobilidades. A primeira mobilidade, para você que talvez não consiga realizar esse movimento básico
de tocar a sua lombar com as mãos. É muito comum você ter uma restrição nessa região, ou redondo menor ou infraespinhal, que a sua musculatura não vai permitir que você faça esse movimento. Nós vamos fazer um exercício chamado anjo. Dorsal da mão voltado posterior. Um detalhe importante, o meu braço ele tem que passar a linha da orelha. Ó. Eu tenho que passar a linha da orelha. E eu vou fazer um movimento como se fosse uma asa de anjo. Eu aduzo e abduzo a escápula. Se eu quiser simplificar isso para entender, é como se eu tivesse uma latinha aqui no meio e a minha musculatura fosse apertar essa latinha. Ô, André, eu aperto. Eu acho importante também falar da importância da galera conhecer a glenumeral, de fazer esses movimentos com a glenumeral mais encaixada. Esse é um movimento bem lembrado. Quando eu tenho a glenumeral bem encaixada, eu não vou ter uma sobrecarga no supraespinhoso e eu vou ter um ângulo, uma amplitude de movimento adequada. Se vocês perceberem, é um movimento de puxador adequado aqui. Então eu vou trabalhando, a glenumeral encaixada, faço adução e abdução. Esse é um exercício para trabalhar a mobilidade da escápula. Eu trabalho a mobilidade da escápula, que apesar, como já falado, ser uma falsa articulação, tem papel fundamental nos movimentos. Esse exercício de anjo básico para quem tem restrições e não consegue fazer um movimento simples da mão. Mas eu posso utilizar um bend para provocar uma dificuldade maior. Então, se você já é praticante num nível avançado, isso aqui vai te ajudar muito na mobilidade, o uso de um bend. Eu faço apoio, existem vários desses bends com classificação de força. Você vai escolher um bend que desafia a sua musculatura. Eu faço o máximo de tração e vou repetir o movimento de anjo, mobilizando. À medida que o bend vai tentando empurrar minha mão para dentro, o simples fato de eu manter ela afastada já provoca uma movimentação diferente nas escápulas e isso vai fazer com que eu trabalhe essa movimentação. Sempre mantendo a angulação, o máximo que eu posso, elevo o braço e faço a contração, sem perder o princípio ainda da musculatura comprimir. São dois exercícios muito importantes para ganhar a mobilidade da escápula. Consciência corporal, respiração, encaixe da glenumeral vão fazer que você realize essa mobilidade bem. Eu vou dar só um exemplo prático. Se eu tenho a glenumeral encaixada, a escápula funcionando, num exercício de tríceps, por exemplo, eu não vou ter um auxílio de ombro, eu vou ter o foco total nessa musculatura que eu estou trabalhando. E isso vai fazer com que você atinja o máximo da contração dentro do exercício. Utilizar o músculo-alvo e somente o músculo-alvo, se você tiver com a estabilidade, com a mobilidade boa, você vai focar apenas no que você tem que trabalhar. Essas foram as mobilidades para a escápula. Agora nós vamos trabalhar a mobilidade de quadril. A mobilidade do quadril é extremamente importante no desenvolvimento das pernas, bem como na lombar baixa, como exercícios de levantamento terra, remadas, mas principalmente no agachamento. E para realizar um bom agachamento, é importante que eu observe o músculo, ou seja, a junção de dois músculos, o ilho-psoas. O ilho-psoas é a junção do músculo ilíaco com o psoas maior. O psoas maior tem origem na primeira vértebra lombar, encontra no quadril com o músculo ilíaco e mais ou menos na linha trocantérica aqui tem a inserção. Se eu tenho esse músculo restrito, é como se eu fosse um freio de mão, como se eu fosse um carro com freio de mão puxado. Para eu trabalhar essa musculatura, bem como a musculatura do quadril, eu vou trabalhar todo um conjunto que eu começo fazendo a mão na altura do queixo aqui, ó. O olhar ele vai ficar focado no polegar, pernas afastadas mais que a largura do ombro, pé. Esse é um detalhe importante, 30 graus voltado para fora, escápula aduzida. No mesmo movimento que nós fizemos
no anjo anterior, eu faço a adução da escápula, mantenho o braço alto e primeiro eu agacho. Eu faço um movimento onde o quadril vai primeiro. Voltei. Faço mais um agachamento. Olhar fixo no polegar e volto. Mais um agachamento. E volto. 3 repetições. Na 4ª repetição, eu vou afundar. Escápula aduzida. Mantenho o olhar. Respira. Controla. Afunda mais um pouco. Mantém o olhar, respira, controla, afunda mais um pouco. Cruza os braços e vou contar 30 segundos. O braço elevado, olhando o máximo que eu puder, o quadril afunda, braços estendidos após 30 segundos, eu vou estender o braço e vou levantar na direção do teto. Dessa maneira, à medida que o corpo, após as 3 repetições, na 4ª repetição você afunda, deixa seu corpo sobrecarregando, essa articulação ela vai ceder, vai criar um pequeno laceamento, fazendo com que você fique confortável nessa posição de agachamento. Estar confortável dentro do quadril, com as pernas bem baseadas, é um passo importante para você posteriormente poder aumentar a carga. Foi como nós falamos, né, Rafa? Como você se sente na mobilidade do quadril? Faz diferença estar com o quadril móvel? Qual é a sua percepção enquanto atleta? Com certeza, né? Desde a primeira vez que a gente fez o primeiro trabalho lá atrás, que eu cheguei para você, treinava muito perna, e eu cheguei lá, estava com o elipsoso totalmente travado, não conseguia pegar a perna assim. Desde aquela primeira vez que você me ensinou isso sobre a mobilidade, sobre soltar o elipsoso, eu foquei totalmente nisso, porque eu vi que com isso eu conseguiria elevar o nível do meu treino, conseguiria elevar as cargas do meu treino e ia ter uma melhor execução no movimento. Olha só, você está fazendo a diferença para um atleta pro que vem sistematicamente melhorando. O Rafa trabalha há muito tempo e se vem melhorando, vai fazer muita diferença para você também. Siga passo a passo, repare nos movimentos, principalmente na respiração. Se você tiver esse músculo restrito, você vai sentir dificuldade de se manter lá embaixo. Se conecta com o músculo, se conecta com a respiração e boa mobilidade para você. Para evoluir nos seus treinos de perna, bem como prestar atenção na mobilidade do quadril, é de fundamental importância que você preste atenção em uma articulação que pouquíssimas pessoas dão importância, a articulação do tornozelo e pé. Essa articulação tibio-talar, se ela estiver restrita, vai impedir uma amplitude de movimento adequada do pé. Na hora do agachamento, do leg press, isso vai ter reflexos no quadril. Rafa, fala como que é a sua mobilidade, é uma mobilidade boa, é uma mobilidade restrita? Você sente que faz diferença nos movimentos de perna? Sim, é uma mobilidade média, está melhorando agora, mas faz total diferença porque, imagina, é a base do seu exercício ali, é onde você vai jogar toda a força. É a mesma coisa que você ter uma Ferrari e andar com ela com o pneu murcho. Ela vai andar, mas ela não vai ter o melhor desempenho dela. É a mesma coisa de você fazer o agachamento com essa musculatura travada. Você vai agachar, mas não vai tirar o melhor daquele movimento. Hoje eu me sinto bem melhor, com muito mais mobilidade, após a gente começar todo esse trabalho. Olha só a palavra que ele usou, e para mim a palavra mais fundamental, base. Você não começa uma casa se não for pela base. E o pé é a estrutura base de tudo. Mesmo em outros movimentos que ele vai utilizar, se essa articulação não estiver com uma mobilidade adequada, ele não vai conseguir evoluir. E esse é um exercício que pode parecer simples, porém o resultado dele é muito efetivo no final do trabalho. Você vai apoiar o pé, ele vai usar o meu pé como apoio para a gente demonstrar, mas você pode apoiar no equipamento. O item importante a ser observado, que durante todo o movimento, o tornozelo tem que estar, o calcanhar tem que estar conectado com o solo para poder provocar essa mobilidade na articulação do tornozelo. Ele vai fazer um avanço, avança, e quanto mais o joelho passar a ponta do pé, sem que o pé deixe de tocar o chão, ele vai conseguir provocar
lacerar, fazer uma lacidão nessa articulação para melhorar a mobilidade. O ideal desse movimento é 30 a 45 segundos. Eu volto e faço mais uma vez. É uma dúvida. A pessoa pode até deixar a ponta do pé apontada para cima, não, assim, ou tem que colocar, tem que colocar toda a base, porque boa pergunta, excelente pergunta, que pode ser uma dúvida de vocês. Porque à medida que o ideal, olha só, é que ele passe o joelho da ponta dos pés. Se o pé estiver levantado, nesse movimento não vai passar e ele não vai perder o equilíbrio. Prestem atenção nesses dois itens. O pé todo ancorado e o calcanhar o tempo todo conectado com o solo. Conecta seu joelho para frente o máximo que puder, sem perder a linha do movimento. Dessa maneira, seu corpo, seu próprio peso corporal vai provocar o afastamento da articulação, melhorando a mobilidade. E como o Rafa falou, a base é tudo. É isso aí, galera. Bom, pessoal, vocês perceberam que nós temos um conteúdo foda, um conteúdo denso, que nós preparamos muito bem pensado para vocês. É um resultado de anos e anos em busca de um sonho. Mas isso é só a ponta do iceberg. Nós temos o Iron School Training, que é um treinamento muito avançado que vai te levar para um nível diferente. Mas presta atenção porque não tem nenhuma inscrição aberta ainda. E o dia que abrir, isso vai ser muito rápido. Fiquem ligados e aproveitem os nossos conteúdos. Na próxima aula vamos ensinar você como periodizar seu treino, falar sobre musculatura acessória e eu vou mostrar uma periodização de treino que o Rafael Brandão fez lá nos Estados Unidos com o Flex Lewis. Isso você não pode perder na próxima videoaula. E é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo que a gente está criando aqui para vocês com todo o nosso amor, com todo o nosso empenho. Isso que vocês estão tendo a oportunidade de ver é todo o resultado de anos e anos de estudo, de anos e anos de prática que a gente está fazendo todo esse conteúdo e entregando para vocês. Então é isso aí. Se vocês estão gostando desse conteúdo, se você tem alguma dúvida, joga sua pergunta lá na nossa comunidade do Facebook, que nós três vamos responder pessoalmente cada dúvida de vocês. Então é isso aí, galera. Nos vemos na próxima aula.